Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou preparando essa reflexão aqui para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre o jejum bíblico, para nós tirarmos algumas dúvidas e para recebermos algumas instruções sobre o que a Escritura nos ensina. E eu vou começar lendo um texto da Escritura, que é o livro de Atos, capítulo de número 3. Capítulo número 13. Atos capítulo 13, e lá nós encontramos uma igreja que jejuma, que é a igreja de Antioquia. Essa igreja cristã é uma das principais igrejas do Novo Testamento no seu envolvimento com a obra missionária, enfim, com a geração e produção de líderes e serviço de fidelidade ao Senhor. O verso de número 2 e 3 do capítulo 13 nos diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse é um exemplo de uma igreja que jejua, e que jejuava, aliás, no Novo Testamento. Logo, sabemos que o jejum, já estamos vendo, não é uma coisa ordenada, encerrada no Antigo Testamento. O Espírito Santo guiou a igreja na prática do jejum. Logo, a prática do jejum pertence à cristandade, né? Recebemos instruções do Senhor no Antigo Testamento. A prática do jejum sempre esteve presente na vida da igreja, quer na sua constituição judaica, enquanto essa igreja era eminentemente judaica, sob a administração da Antiga Aliança, a administração no Antigo Testamento, como na era cristã, em sua constituição enquanto igreja cristã. O jejum também estava presente. Não é uma prática abandonada no Antigo Testamento. Também a vida cristã, né, a piedade cristã, na piedade cristã existe também espaço para o jejum. O próprio Jesus, o próprio Cristo, Senhor da igreja, ele ordenou essa prática também. O nosso Deus ordenou no Antigo Testamento, orientou como devia ser feito, e o nosso Senhor Jesus não desprezou essa prática que foi ordenada à igreja no Antigo Testamento. Antes ele se envolveu com ela. Cristo praticou o jejum, como nós podemos ver nos evangelhos. Ele estava envolvido no jejum, é claro, nos substituindo e jejuando de maneira perfeita, o que nós não podemos fazer. Como nosso substituto, ele cumpriu todas as ordenanças que eram dirigidas aos homens e cumpriu com perfeição completa e absoluta. Portanto, Cristo também observou a prática do jejum, dedicou-se à prática do jejum e orientou os seus discípulos a realizá-la de maneira adequada, lançou luz sobre o propósito do jejum, conforme nós podemos aprender do seu ensino. Infelizmente, logo cedo, a prática do jejum, o jejum como Deus havia orientado, foi profundamente corrompida em sua forma e em seus significados. Por isso nós encontramos o Senhor reclamando e reprovando o jejum que era feito desde o Antigo Testamento, o capítulo 58 de Isaías, o Senhor dizendo que não receberia o seu jejum e o povo perguntando por que não. Eles jejuavam tentando adquirir méritos com aquilo, com uma postura profundamente hipócrita. Enquanto jejuavam, era uma prática esvaziada de conteúdo espiritual, como Deus havia ordenado, né? Era um jejum apenas para se vangloriar, era um jejum manchado com sangue, enquanto jejuavam, oprimiam as pessoas, os que necessitavam, não havia quebrantamento no coração, enquanto esse jejum era praticado, não havia piedade, não havia devoção genuína e Deus reprovou aquele jejum. Como em capítulo 12 de Jeremias. O capítulo 12 de Jeremias, 14 de Jeremias, especialmente o verso 12, existe ali uma condenação. O Senhor diz a Jeremias nem até para parar de orar por aquele povo que jejuava. Nem ore. Porque esse jejum eu não recebo não. Então, aprendemos que há jejuns que Deus reprova, que Deus rejeita, que não são aprovados por Ele. E a Escritura está cheio disso, Deus condenando jejuns que são resultados de práticas hipócritas, dispensados de piedade,
esvaziados de piedade, de verdadeira devoção, né? Então, existe uma lógica própria na Escritura para o jejum. O que é que significa, qual é a essência do jejum segundo a Escritura Sagrada, segundo o ensinamento da Escritura? Nós vamos, então, apresentar algumas questões. Então, eu quero tratar com vocês três coisas. Primeiro, o que é o jejum, segundo a Escritura. Segundo, como fazer o jejum, pelo ensino da Escritura. E terceiro, por que a gente está falando sobre isso, né? Então, explicações aí para vocês. Primeiro, então, no que é que consistia o jejum? Qual era a lógica do jejum, segundo a Escritura? A primeira coisa que nós observamos pela Bíblia, e há vários textos que podem ser observados, eu não vou ficar sendo cansativo para vocês, vou citando para cada ponto um texto ou dois da Escritura Sagrada. Mas veja, primeira coisa, o jejum na Bíblia, como Deus instituiu, ele servia para ser um sinal de tristeza. Um sinal de tristeza. Você pode ver isso em capítulo 1 de Neemias, o verso número 4, quando Neemias tem informações sobre o estado que a igreja se encontrava, o estado que Judá se encontrava por causa dos seus pecados. Diz que ele se abateu, ficou entristecido, e chorou, e orou, e jejuou. Então está muito linkado à consciência de pecado, o jejum. Muito linkado a isso. Não é para receber coisas, né? Mas está muito linkado, muito ligado à consciência de pecado que aquele que jejua possui, que gera tristeza no seu coração. Ele está ali abatido em sua alma, em tristeza, em aflição. Então o jejum ele é praticado nesse contexto, no contexto de aflição, no contexto de tristeza, é o afligir da alma por causa de alguma situação de calamidade, por causa de maldades que vieram sobre nós por conta do pecado praticado. Por isso, o jejum está absolutamente relacionado, em segundo lugar, a uma postura de penitência e de arrependimento. O jejum está linkado a isso. A alma que jejuma, ela está apresentando diante de Deus, não um coração festejoso, não um coração alegre, mas a alma que jejuma, ela está trazendo perante o Deus Santo o seu estado de quebrantamento, o seu estado de penitência, o seu estado de arrependimento. Lembrem-se de Daniel no capítulo 9, qual é o contexto de jejum dele ali, como é que se dá o jejum dele, se dá em oração, ele está confessando os pecados dele e da nação de Israel. Então é um contexto de confissão de pecado, de quebrantamento por causa do pecado, de humilhação por causa do pecado. Veja o caso de Jonas, que tem sido tão citado, né, desses últimos dias. Um rei, uma nação ímpia que convoca um jejum. Mas por que convocou o jejum? Minha gente, o texto é tão claro. As pessoas citam a experiência sem verificar a doutrina da Escritura. Quando Nínive se quebranta, quando Nínive convoca um jejum, ela convoca um jejum por causa de uma coisa, por causa da pregação. Jonas pregou, e Jonas pregou juízo. Jonas pregou sobre o pecado daquele povo. Jonas mostrou que aquele povo estava debaixo do juízo de Deus por causa de suas iniquidades e que o Senhor iria executar o seu juízo. Isso gerou o quê? Isso gerou desespero. Aquela nação ímpia creu. E o resultado da fé daquele povo, da crença, do crédito que deram à pregação de Jonas, do profeta Jonas, foi exatamente o quebrantamento, a penitência, o arrependimento e, consequentemente, o jejum. Então, o jejum em Nínive está ligado ao ouvir da pregação e ao coração humilhado, quebrado, dizendo: misericórdia, Senhor, não tínhamos pensado que nós estávamos nessa situação, que nós éramos tão terríveis e tão maldosos e tão malignos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E houve quebrantamento, e houve arrependimento, e houve conversão, e houve jejum. Então, não é porque o rei de Nínive, o ímpio, os governos ímpios estavam convocando um jejum assim, por nada. Não, a convocação era resultado de ter ouvido a pregação. A convocação era resultado de um coração quebrantado, humilhado. E o jejum está ligado a isso. Não pode haver jejum sem esses elementos de humilhação.
de choro, de quebrantamento pelo estado lamentável dos nossos pecados. Por isso, o jejum está nessa mesma proporção linkado à tristeza, à penitência, ao arrependimento, à humilhação. Veja Esdras capítulo 8, verso 21. Lá diz que Esdras, por causa do pecado do povo, chama o povo que estava voltando do cativeiro como resultado do juízo divino. O cativeiro foi resultado do juízo. E Esdras chama o povo e ali confessa os pecados e chora, e diz o texto sagrado que se humilha e jejuma, porque tem que se humilhar. Não existe jejum verdadeiro fora do contexto de humilhação. Não existe, irmãos. Jejum, segundo a Escritura, é humilhação, é quebrantamento, é reflexão, é penitência, é reconhecimento de pecado, de falta, de suas transgressões e coisas dessa natureza. O jejum também faz parte de nossa busca pela orientação espiritual. O jejum é um exercício espiritual da alma para o seu crescimento perante o Senhor, seu crescimento em comunhão com o Senhor. O jejum está ligado a realidades espirituais. O jejum é um exercício da alma, muito embora o corpo esteja envolvido, mas é eminentemente um exercício da alma. Então a alma se humilha e essa alma busca comunhão com o Senhor. E o jejum também está num contexto em que a alma aflita busca a orientação da parte de Deus. Nós acabamos de ler o capítulo 13 de Atos. Encontramos uma igreja jejuando e orando para receber direção ao Senhor com relação às decisões relacionadas ao trabalho missionário. A igreja de Antioquia orava e jejuava para Deus dar direção ao trabalho missionário. Orava e jejuava para que líderes surgissem. Orava e jejuava para escolher seus líderes para os diversos trabalhos que deveriam ser realizados. Então o jejum está linkado a exercícios espirituais, a buscas espirituais, a ânsias espirituais da alma do cristão. Isso deve ficar claro para nós enquanto fazemos o nosso trabalho de jejum. Agora, como é que devemos fazer o jejum? Então, o jejum não é meramente passar fome. Passar fome é uma coisa. Deixar de comer é uma coisa. Jejuar é outra coisa. Então, muitas pessoas privam-se do alimento e acham que isso é jejum. Você priva-se do alimento e está no Facebook. Priva-se do alimento e está no Instagram. Priva-se do alimento e está assistindo filmes, isso ou aquilo. Não tem nada a ver com isso. Jejum é retiro espiritual. Então, se você vai jejuar, a primeira coisa, é necessário se desligar do mundo, das coisas mundanas e das suas próprias coisas. Retire-se, afaste-se, desligue-se, porque esse é o exercício espiritual de rejeição, não somente da comida, mas também um tempo de retiro das atrações mundanas que guerreiam as nossas atenções. Então, primeira coisa, retire-se do mundo, desligue-se do mundo e de suas coisas. Segundo lugar, preste atenção ao lugar que deve ocupar a oração no período do jejum. Se eu estou me dedicando ao jejum, tem que haver oração, a busca da alma. Eu nego o prazer para o meu corpo, aflinjo a minha alma, aflinjo-me com o prazer que me é negado e conduzo a minha alma para contemplar o meu Salvador, o meu Senhor, para pensar sobre Ele. Então, é fundamental que haja oração, tempo de oração enquanto eu jejum. É fundamental que haja tempo de meditação, o que esse mundo não me permite fazer. Com tanta correria, com tanta coisa, o jejum que me leva à oração deve me conduzir à meditação, à contemplação, pensando em Cristo, na sua obra, pensando na sua grandeza, na sua beleza, no seu sacrifício por mim, pensando em meus próprios pecados e humilhando-me cada vez mais diante dele. Mas esses meus pensamentos, eles não são esvaziados de conteúdo. Eles têm que ter base. Não é um exercício do pensar por mim mesmo, não. Eu penso no quê? Eu penso pela Escritura. É por isso que oração, meditação, deve ter base na Escritura. Logo, no meu período de jejum, a Escritura ocupa um papel fundamental. Eu devo ler, devo meditar, devo ler o texto da Escritura, devo usar os salmos.
A piedade pode se entrelaçar, se encontrar com a leitura, a meditação, o canto do livro dos Salmos. Então a Escritura deve ocupar um papel fundamental. Então, enquanto estou jejuando, eu devo me retirar do mundo, me desligar das coisas do mundo, devo me envolver com a oração, com a meditação, com a leitura das Escrituras, o pensar pela Escritura, o meditar nas Escrituras. Deve haver cânticos, deve haver canto, a minha alma deve cantar, especialmente canto de salmos, hinos com profundidades da Escritura. Eu devo cantar ao Senhor, a minha alma deve adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor em canto, em devoção e adoração ao seu nome. E, evidentemente, deve haver confissão de pecados, humilhação, penitência. Devo reconhecer as minhas maldades. Por que é que eu estou falando sobre tudo isso a vocês? Primeiro porque isso é um exercício espiritual dado pelo próprio Deus à sua igreja. E a igreja tem desprezado muito a prática do jejum. É hora de aprendermos a praticar o jejum bíblico, nos voltar com isso. Você vai perceber que enquanto você pratica o jejum bíblico, sua alma vai ser despertada para buscar mais ao Senhor e desfrutar de comunhão verdadeira com Ele. Deus ensina isso na Escritura e nós precisamos nos dedicar a ela. Segundo porque é uma convocação da aliança. O presidente da denominação mandou um vídeo para as igrejas, lembrando que amanhã, dia 10 de abril de 2020, no calendário cristão é a chamada Sexta-feira da Paixão, né? Dos sofrimentos de Cristo, quando Cristo morre, não é? E ressuscita ao terceiro dia no domingo. Então a convocação é para que a gente, a gente se humilhe no dia de amanhã e confesse os nossos pecados ao Senhor. Um tempo de comunhão, de jejum, e de busca pela presença de Deus. Então eu acho que a igreja precisa realmente da prática do jejum. Segundo, faço esse vídeo para orientar aqueles que ficaram me perguntando por que eu não me pronunciei nessas últimas convocações para o jejum, não é? Então, o que eu observei foi muita guerra e observei que o exercício espiritual estava sendo muito distorcido pelos próprios crentes. Como é que um tema como o exercício espiritual que Deus deu à sua igreja, como jejum, estava sendo motivo de briga por causa de militância política? Não, meus irmãos, não convém que seja assim, não. Nosso Senhor não nos ensinou isso. O jejum é um exercício espiritual sagrado dado à igreja. É o pão que a igreja deve comer. Não foi dado para que a gente ficasse brigando uns com os outros, lançando uns sobre os outros, né? Então, não é assim não que a Escritura nos ensina. Nós devemos praticar o jejum pelas razões corretas, pelos motivos corretos, com a postura correta, da maneira correta, como agrada a Deus. Agora que você sabe como é o jejum, agora que você sabe o propósito do jejum, pratique o jejum. Dedique-se a isso. Certamente você vai crescer muito espiritualmente e vai desfrutar de muita comunhão com o Senhor. Deus abençoe, um forte abraço e que o Senhor te fortaleça e que o Senhor lhe ensine a usar esses exercícios espirituais para o seu próprio crescimento. Um abraço a todos.